Já está gravando. Vou deixar aqui o chat aberto. Deixa eu ver quem mais entra aqui. Deixa eu ver. Paula. Tainara. Roberto também. Já está faltando gente, mas de repente ao longo da aula o pessoal vai entrando, eu vou permitindo aqui entrar, tá? André, isso, esqueci. Foi. Eu acho que todo mundo que está aqui na minha lista. Bom, então eu vou compartilhar com vocês, então. Eu acho que eu vou começar com bactérias, algumas espécies específicas, né, de bactérias e doenças. Depois a gente entra na parte de virologia, né, de viroses. E daqueles artigos lá sobre o SARS-CoV, eu peguei aquele primeiro, né, que ele é mais abrangente, de 2020, e fiz um pequeno arrazoado dele, né? Peguei, acho que os highlights, as coisas principais dessa revisão, que foi feita em 2020, tá? Que foi bem no início mesmo da pandemia, né? Fala muito da questão aí da epidemiológica que surgiu primeiro na China e depois, enfim, se espalhou aí no mundo todo, a origem, né, dele, e algumas coisas específicas com relação à sintomatologia, e também com relação à transmissibilidade. Eu não peguei todo o artigo, porque ele tem 10 páginas, né? Então ele é bem extenso, mas algumas coisas importantes que já tinham sido discutidas em 2020, que possivelmente para esse ano e o próximo, 2022, eu acho que não tenha mudado muita coisa com relação à parte de sintomas e tratamento, né? Agora a gente tem que aguardar com relação aos antivirais, mas as vacinas já estão aí disponibilizadas. Eu acho que nesse artigo ainda não tinha vacina, né? A vacina veio um pouquinho depois, e eles estavam tratando com alguns antivirais de maneira experimental ainda, né? Mas tem essa questão também da mutabilidade do vírus, né? O fato do Covid ser um vírus de RNA, então a mutação, a mutabilidade dele é muito, muito alta, e a gente sabe que por isso que às vezes é bastante, né? Por muitas vezes é difícil a gente obter um remédio específico para vírus, porque eles são altamente mutantes, né? Eles produzem variantes, às vezes, num curto espaço de tempo, que é o caso do Covid. E acho que esse antiviral que foi descoberto agora ainda está em fase de teste, né? Ainda está em fase ainda de experimentação, tá? Professora, Sim. boa noite. Desculpa interromper, é que eu estou trabalhando e não estou conseguindo prestar muita atenção, tá? Então, a aula está sendo gravada, tá, Matheus? Qualquer coisa, depois você acessa lá na plataforma a aula, tá bom? Porque os materiais Tá ótimo. didáticos já foram todos disponibilizados, então a gente vai só agora pegar aquela partezinha final, daqueles 2 slides de bactérias e de vírus, e eu vou falar um pouquinho só dos artigos, né? Os dois são de revisão, né? E é mais ou menos o mesmo tempo, né? O mesmo período que eles foram escritos, então eu peguei o que é o mais abrangente, para a gente só, de repente, discutir alguns pontos referentes à parte da epidemia, tá bom? E aí, depois, se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar outras coisas relacionadas, mas sempre voltando aí, sempre para a questão das palavras-chave, né? E com relação aos reviews, que são muito bons aí para pesquisas e estudos aí, enfim. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Então, vou primeiro, deixa eu olhar aqui. Bom, vou primeiro, então, compartilhar com vocês. Deixa eu deixar aqui o meu PowerPoint aberto. Primeiro, a gente vai falar das bacterioses. Deixa eu só abrir aqui. Ai, querido. Então, vou compartilhar com vocês aqui minha janela. E depois a gente parte para as viroses, né? E aí, gente, é muito importante a gente definir, né,
o que nós chamamos na microbiologia dos agentes etiológicos, né? Dos agentes patogênicos, no caso, né? Que são aqueles agentes, aqueles micro-organismos capazes de causar, de ocasionar doenças e sintomas, né? Nem todas as bactérias, elas são patogênicas, tá? Bom, meu áudio está aberto, gente. Vocês não estão conseguindo me ouvir? Eu estou de fone, mas o meu... Eu estou escutando. O meu microfone está aberto, tá? Se quiser, pode até falar um pouquinho mais alto. É porque eu estou com um pouquinho com a garganta meio ruim, peguei uma chuvarada terça-feira, aquela chuvarada que choveu aqui, choveu na Zona Norte. Eu só não peguei chuva, acho que São João, mas aqui no Catete Flamengo peguei bastante chuva, choveu o dia inteiro. E aí eu fiquei um pouquinho com a garganta ruim, mas daqui a pouco melhora. Então, assim, aí, então, retomando, é importante de definir, né, as doenças e os causadores das doenças, porque são esses agentes etiológicos, ou seja, o conhecimento que nós temos acerca desses agentes etiológicos é que são importantes pressupostos para que a gente possa administrar os medicamentos específicos, né, para que a gente possa fazer o tratamento específico através daquele diagnóstico. Então, por isso que é sempre muito importante definir se a doença é causada por vírus ou por bactérias, eventualmente também pode ser causada por fungos, e aí, de acordo com esse agente etiológico, né, e esse conhecimento sobre esses agentes etiológicos, né, nós vimos lá naquela parte da citologia, né, então o conhecimento acerca desses micro-organismos foi fundamental e revolucionário, tanto para a ciência quanto para a medicina, porque se eu conheço qual é o agente, qual é o causador daquela doença, eu tenho uma probabilidade maior de criar mecanismos, tratamentos específicos capazes, né, de tratar essa doença, né, de extinguir ou degradar aquele agente etiológico, né, que no caso dos medicamentos específicos feitos pela farmacologia, e também referentes à parte da imunização, quando você também tem vacinas específicas, né, para aqueles agentes etiológicos que funcionam aí como agentes responsáveis pela imunidade adquirida, né, através de resposta imunológica, de memória imunológica, fazendo com que o nosso corpo consiga combater, né, esses agentes, né? Então, ou através de procedimentos farmacológicos, ou com relação à questão da imunização, normalmente são as duas vias importantes de tratamento aí, tanto de bactéria, né, de bacterioses, como também das viroses, tá? Então, começando com as bacterioses, nós já vimos aqui esses aspectos referentes à parte da metabolismo energético das bactérias, né? A questão da corante, né, de identificar as gram-positivas e gram-negativas. Vimos que normalmente as gram-negativas são aquelas que são mais suscetíveis a desenvolver patologias, né? Com relação às gram-positivas. Bom, então, acho que foi nosso último slide, foi esse, né? Com relação a às bactérias específicas que podem se desenvolver através de formação de esporos. Eu até comentei, né, a bactéria botulínica, né, aquelas que podem contaminar embutidos, elas têm essa característica de formar esporos, ficar um tempo em latência, e quando o ambiente é propício, elas começam a se reproduzir novamente. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Clarissa. Bom. Então, com relação a algumas doenças causadas por bactérias, tá? Eu coloquei aí algumas principais que a gente já conhece, né? Ou já ouviu falar, ou já teve. Tem até algumas aqui, deixa eu ver, coqueluche não. Não, acho que. O tétano também, acho que não. Nessa listagem aí eu não me lembro nem quando criança, nem adolescente.
Bom, então, algumas doenças aqui, doenças famosas, né? Causadas por bactérias. E aí, o exemplo para vocês aqui é a coqueluche, tá? O agente etiológico, né? O gênero e a espécie da bactéria causadora da coqueluche é a Bordetella pertussis, tá? Da difteria, eu também tenho que é uma Corynebacterium diphthari, né? Diftéria ou diphthari. O tétano, que é uma doença que pode ser adquirida, né, quando você entra em contato com algum metal ou alguma substância metálica, né, enferrujada. E aí nós temos vacinas específicas, né, que têm que ser tomadas todo ano de reforço para o tétano. A coqueluche também, nós temos uma vacina específica, tá? O Clostridium tetani é uma bactéria, né, que causa o tétano, e o tétano é causado por essa toxina bacteriana. As salmonelas, né, de forma geral, também são grandes conhecidas aí da população, né? Normalmente pode ser via contaminação de alimentos ou da água contaminada também, tá? Que é a Salmonella typhi. A sífilis, que também é um agente etiológico famoso, né? Isso até acho que já caiu também em algum vestibular, que é a Treponema pallidum, que ela é considerada uma DST, né? Que antigamente eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, e a nomenclatura mudou agora para ISTs, tá? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Ou seja, é um tipo de contaminação bacteriana que pode ser transmitida via ato sexual sem preservativo, né? Então, por isso que é muito importante os preservativos não somente para evitar a questão da gravidez, enfim, da fecundação, mas também é uma barreira física que impede que essa bactéria seja transmitida através do ato sexual, né? Da categoria do gênero das micobactérios, né? Tem a micobactéria da lepra, que causa hanseníase, né? Que é uma doença que ocasiona perda, né? Da parte epitelial, necrose, e também a perda de alguns receptores específicos da pele. Então, normalmente, os testes que são feitos para detectar, né? Possível hanseníase é quando vem a enfermeira, né? Ou a técnica vem com uma agulha e vai espetando naquele local, e caso a pessoa não tenha sensibilidade naquele local, né, por conta da contaminação, né, pela micobactéria, vai ser encaminhada para o tratamento específico, tá, contra a hanseníase. Da febre maculosa também, esse é um agente etiológico também famoso, que é a Rickettsia, é um nome difícil de falar. Bom, então, das bacterioses, que são essas doenças causadas por bactérias, tá? Nesse quadro 1 aí, que eu coloquei para vocês, nós temos aí o tipo da doença, o nome da doença. Gente, sempre que quando vocês virem qualquer literatura, né? Qualquer livro, ou literatura, ou artigo, quando ele fala do agente etiológico, tá? Ele normalmente é aquele micro-organismo, né, ou aquela partícula viral que vai causar aquela doença, tá? Então, a gente chama os causadores das doenças, normalmente são chamados de agentes etiológicos, né, na parte da microbiologia. Então, a tuberculose, por exemplo, ela vai ser causada por um bacilo, que é o bacilo de Koch. Ele tem esse nome porque ele foi descoberto, tá, por um pesquisador chamado Koch, e o gênero e a espécie desse bacilo é o Mycobacterium tuberculosis, tá? O tuberculoses. E aí, normalmente, a transmissão da tuberculose é pelas vias orais, pelas vias aéreas, tá? Então, se a pessoa tiver, enfim, contaminada com a tuberculose, quando ele tossir, né? Se colocar a mão na boca, se ele utilizar qualquer tipo de talher, colher, copo, e aí você acabar dividindo com uma pessoa tuberculosa
de repente um talher, um copo, né? Porque normalmente a transmissão é via também gotículas de saliva, tá? Então, qualquer tipo de contato direto, tá? Ou pela saliva da pessoa contaminada, ou respirando de acordo, né, das vias aéreas, é possivelmente uma via de transmissão importante. E também quando eu tenho contato ou eu tenho, quando eu divido, né, alguns utensílios, né, específicos ou utensílios mais íntimos, como escova de dente, né? E aí você pode transmitir. Normalmente, a tuberculose, como ela é uma bactéria né, enfim, que contamina mais a parte dessas vias aéreas, pulmão, tá? Normalmente dá uma tosse seca, né? Aquela tosse seca, pode também dar muco, porque normalmente ela ataca mais essa região dos pulmões, também pode afetar rins, intestinos, tá? Ossos. Normalmente, nos postos de saúde, né, vocês têm os protocolos específicos referentes aos tuberculosos, né, que possuem tuberculose. É um tratamento que não pode ser interrompido, né, através de antibióticos. Então, é um tratamento que o paciente ele tem que estar toda semana, eu acho, toda semana no posto de saúde, para poder pegar os medicamentos, ele tem que utilizar os medicamentos, né, os antibióticos, dentro daquele prazo específico. Eu me lembro que quando minha mãe trabalhava no posto de saúde, tinha muito isso, né? A pessoa iniciava o tratamento de tuberculose e aí melhorava um pouco, né? O quadro deles, né, sintomático, ele diminuía, ele ficava um pouquinho melhor e aí o paciente simplesmente abandonava o tratamento e aí, consequentemente, acabava se reinfectando, ou essas bactérias voltavam a enfim, a se multiplicar, e aí, consequentemente, o cara tinha uma segunda onda, né, de sintomas até um pouco mais fortes, e aí ele tinha que retornar ao posto de saúde para retomar o tratamento. Então, normalmente, o tratamento da tuberculose ela precisa ser controlada, e normalmente muitos pacientes acabam desistindo do tratamento, e aí voltam com uma infecção mais grave, né? As meningites também podem ser causadas por bactérias, eu também tenho as meningites virais também, tá? Que elas normalmente atingem, tá? Essas membranas que protegem tanto a medula como o encéfalo, né? Que são as meninges, a pia mater, a dura mater e a aracnoide. Vocês vão rever essas meninges na parte de anatomia, né? Com relação ao sistema nervoso central e periférico. Normalmente também a meningite é por contato direto, tá? Assim como a tuberculose, e ele vai atingir essa região do sistema nervoso central, mais precisamente as meninges, né? Então, a inflamação, a meningite, né? Que é a inflamação dessas meninges através da infecção desses meningococos, eles causam muita dor de cabeça, a pessoa fica com essa região aqui, ó, do pescoço meio paralisado, né? Inchado, paralisado. E aí também precisa recorrer ao médico para fazer o tratamento específico, né? Às vezes também pode ser viral. E aí você não vai utilizar antibióticos para o tratamento, tá? A leptospirose, que é causada pelo leptospira, se eu não me engano, ele é um vibrião, né? A leptospirose. Normalmente, a leptospirose está relacionada com a contaminação via água ou alimentos, tá? Normalmente, essa bactéria ela consegue penetrar através das nossas mucosas, ou se eu tiver algum tipo de ferimento, né? Por isso que se você se lembram, né? Normalmente, período de chuvas aqui no Rio de Janeiro, né? A gente pega muito enchente nesse período, e aí tem essa preocupação, né? De se contaminar, pegar uma leptospirose, né? Através desse contato direto dessa água contaminada, normalmente essa água que vaza dos esgotos, né? Enfim, que inundam as ruas, as vias, comumente é um momento onde você pode adquirir, eventualmente, alguma bactéria, uma salmonela, uma Escherichia coli, porque essa água está contaminada com dejetos humanos, né, que vêm dos esgotos, e também pode estar contaminado com a urina do rato, tá? Então, é ela que causa a leptospirose,
e normalmente, né, com relação aos danos ao organismo, normalmente eles atingem os rins e também pode atingir o fígado, tá? Bom, o tétano, que a gente tinha comentado com vocês, o agente etiológico é o Clostridium tetani, também tem vacina também para o tétano. Normalmente objetos, né, enferrujados ou contaminados com fezes de animal, tá? Então, esse tipo de transmissão, o contato direto com esses objetos contaminados, sujos. Normalmente o tétano, ele vai atingir principalmente a parte da musculatura, tá? Especialmente também o diafragma, o que também pode acarretar alguma perda na questão respiratória, né, na parte da ventilação pulmonar. A cólera, que também é causada por um vibrião, que é o Vibrião coleri, também ele é transmitido através de alimentos e água contaminados. E a cólera normalmente atinge, né, o nosso intestino, causando desinterias, né, gastroenterites, e aí perda excessiva de água e nutrientes via processo diarreico, né, desidratação. A gonorreia, assim como a sífilis, também é considerada uma IST, né? Que aqui está com a nomenclatura antiga, mas também é uma IST, tá? Também transmitida por via de relação sexual sem preservativo, tá? Normalmente, ele vai atacar a parte do sistema do aparelho reprodutor, tá? No caso dos homens, pode causar inflamação na uretra, e no caso das mulheres, pode causar lesões na região aí da tuba uterina, que antigamente eram denominadas de trompas de Falópio, né? Essa região de comunicação dos ovários comunicantes com relação ao útero, né? Então, pode ocorrer aí inflamações, lesões, tá? Ocasionadas pela gonorreia. A difteria, que é o agente biológico, é o bacilo de Klebsiella. Ele também é contágio direto, tosse, espirro. Também pode ser por contágio indireto de objetos contaminados. A difteria, normalmente, ela vai atingir essa parte da faringe, que pode ocasionar uma obstrução, que pode causar até óbito, tá? Também afeta também a parte das vias aéreas, né? Laringe, traqueia, pode também atacar coração, os nervos, e também tem vacina, né? Acho que a maioria da gente aqui, né, já, quando era criança e na fase também da adolescência, já tomou reforços aí de tétano, difteria, coqueluche, né? Então, são doenças aí normalmente erradicadas, porque elas têm vacinação. E todo ano campanha de vacinação para essas doenças. Então, você diminui a transmissibilidade, né, por conta dessa questão do pacto social, e diminui o número de, enfim, de contágios, de pessoas doentes, né, e não gera as epidemias que são esses eventos descontrolados, né, de disseminação e de transmissão de algum agente etiológico, né. Bom, peste bubônica, também transmitida pela pulga dos ratos, pode atingir também, é uma doença causada, tá, por bactérias, pode atingir pulmão, os gânglios linfáticos, né, que são aquela região importante de liberação, né, de anticorpos, e também responsável pela reciclagem, né, de todos os resíduos metabólicos no corpo. É um tipo de sistema que está acoplado ao sistema circulatório, tá? Então, normalmente, esses vasos linfáticos, esses gânglios linfáticos, eles podem ficar obstruídos, inflamados. Já comentei também com vocês da sífilis, que é uma IST, que pode causar danos na pele, pode também causar danos no sistema nervoso e no coração. Também já comentei com vocês da coqueluche, também é contágio direto, tá? Normalmente eles vão atacar e vão danificar essa região das vias aéreas, principalmente a parte dos brônquios, tá? Que é essa ligação aí ser encaminhado para os alvéolos pulmonares. Vocês também vão ver isso na parte de sistema respiratório em anatomia e fisiologia, tá? Bom, também tem outras bacterioses também, como a escarlatina, que ela dá umas placas vermelhas, né?
na pele, a questão do botulismo, que até é um tratamento hoje muito usado na indústria, enfim, de estética, né? A parte do ácido botulínico para poder, enfim, tirar rugas e tal. Hanseníase, também comentei com vocês. Febre tifoide, pneumonias também podem ser de origem bacteriana, tá? Das bacterioses, né, que podem e são prevenidas com vacinas, nós temos a tuberculose, que é a vacina da BCG, e da tríplice, que engloba a difteria, o tétano e a coqueluche, tá? Também temos vacinas novas também, a tetravalente, tem a tríplice e a tetravalente também. Algumas doenças relacionadas à parte gastrointestinal, como as disenterias e as gastroenterites, também são causadas pelas siguelas e das salmonelas. Comentei também já o antraxe, que também é um tipo de síndrome respiratória grave, que é causada também por um bacilo. Já comentei da peste bubônica e também já comentei das pneumonias. Normalmente as pneumonias podem ser causadas ou pelos streptococos ou pelo diplococos pneumoniae, tá? Bom, os tratamentos que são utilizados para combater as bacterioses são os antibióticos, né? São esses medicamentos que são produzidos especificamente para tratar e para atuar nas células bacterianas, tá? Ou impedindo que essas bactérias se reproduzam, tá? Que são chamados também de bacteriostáticos, ou se eles vão destruir, tá? A parede bacteriana, que seriam, tá? Que seria a antibiose, que seriam os bactericidas, tá? E os exames que são utilizados para que o médico, enfim, consiga diagnosticar, consiga identificar qual é o agente etiológico bacteriano, para aí sim fazer o tratamento específico com antibióticos, é o que nós chamamos de antibiograma, tá? Então, é retirado, né, assim, uma amostra da mucosa, e aí, ou através de sangue também, e aí se faz um cultivo dessas bactérias, tá? Para poder descobrir qual é a bactéria que está causando aquela determinada doença, aquela determinada patologia, e aí, a partir daí, vai ser testado qual é o antibiótico, que é importante, né? Que vai, de fato, causar a degradação, a destruição das bactérias, e, consequentemente, isso vai direcionar de uma maneira mais efetiva o tratamento, tá? Com relação àquela doença. Então, essa foi a parte aí, assim, bem básica de algumas doenças que a gente já conhece, que são causadas por bactérias. Bom, com relação agora às doenças causadas pelos vírus, também chamadas de viroses, vamos lá. Também coloquei algumas aqui. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Bom, então, das viroses, deixa eu ver se tem alguma lá na frente que eu não vi. Não. Isso aqui foi a última parte que a gente viu, né? Que foi a parte da adsorção, né? Penetração do vírus do HIV, que é uma doença causada, né? Por um vírus e que causa uma síndrome chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós vimos que ele é um vírus bem complexo, que possui uma enzima bem específica, chamada de transcriptase reversa, que consegue converter as moléculas do vírus, que são moléculas de RNA, em moléculas de DNA. Consequentemente, esse DNA viral ele vai ser integrado através de uma enzima, tá? Ao DNA, né? Ao material genético que está contido lá no núcleo do linfócito, que é um tipo específico de anticorpo, e, consequentemente, ele passa a fazer parte desse material genético dessa célula. E aí, consequentemente, ele faz, a partir daí, ele começa a fazer o comando, tá? Dessa célula. E aí, consequentemente, ao final desse processo, ele consegue montar novos vírus e liberar esses vírus aí para o ambiente extracelular e, consequentemente, contaminando
outras células, né? Então, normalmente, os vírus causam, né? Normalmente, os sintomas causados por vírus, eles são ocasionados a partir do momento que os vírus começam a se replicar dentro da célula, né? No caso das bactérias, normalmente as doenças são causadas por conta da toxicidade da bactéria. Então, a bactéria, ela penetra de alguma forma, né? Ou por via aérea, contágio direto, ou por via sexual, através das mucosas, tá? E aí essa bactéria cai na corrente sanguínea, ela consegue, encontra um meio propício para a sua reprodução, ela começa a se reproduzir, e aí nesse processo de reprodução e de aumento dessa carga bacteriana, desse número, dessa população bacteriana, ela começa a causar, começa a liberar toxinas, né? Porque elas vão começar a fazer digestão intracelular, né? Vão começar a produzir proteínas bacterianas, e aí nesse processo de infecção, tá? O corpo começa a tentar reagir de alguma forma, causando as inflamações, tá? No caso dos vírus também, só que nesse caso, os vírus podem ou não desenvolver algum tipo de virulência, de toxicidade, ao longo desse processo de adsorção, tá? Então, eles podem ficar um tempo em latência, e aí, no momento propício, né, com uma baixa, uma redução de anticorpos, né, alguns vírus conseguem se reproduzir e aí causar virulência. A gente chama esses caras de vírus oportunistas, né? Bom, então, com relação aí a algumas doenças importantes, isso aqui até caiu numa prova minha lá do município, falando sobre a questão da dengue, chikungunya e zika vírus, né? Que são desdobramentos aí do agente etiológico que causa a dengue, tá? Então, a dengue, ela vai ser causada, né, por um vírus, e aí, normalmente, esses vírus, eles estão classificados, né, da família dos Flaviridae. O gênero, né, desse vírus é o Flavírus, e das espécies aí, né, dos vírus da dengue, nós temos o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, nós temos 4 subtipos aí dos vírus que causam a dengue, tá? Então, normalmente, os vírus da dengue, eles têm essa constituição aqui, ó, estrutural. Então, eles também são vírus envelopados, tá? Eles são vírus que contêm, né, dentro do seu capsídeo, o material genético, né, uma molécula de RNA positivo, que é aquele RNA que consegue ser lido pelos nossos ribossomos na produção de proteínas virais, tá? Além do envelope do capsídeo, e eu também tenho aí proteínas responsáveis pela produção tanto dos receptores que estão contidos lá no envelope viral e também na formação, tá, de formação também de envelope viral, tá? Então, normalmente, esses 4 subtipos de vírus, eles podem se diferenciar com relação às proteínas que estão presentes no envelope viral, tá? E também quanto ao genoma. Normalmente, eles têm a mesma sintomatologia, ou seja, eles vão produzir os mesmos sintomas, tá? Mesmo sendo aí com algumas variações com relação a essas proteínas aí do envelope, tá? Alguns estudos indicam que esse aqui, ó, esse subtipo aqui, ó, 3, DEN3, ele é o mais virulento, né? Ele tem mais toxicidade. E o subtipo aqui, ó, DEN1, ele consegue se replicar de uma maneira mais fácil, tá? E normalmente é esse subtipo aqui, ó, que é responsável pelas epidemias de dengue, tá? Bom, da transmissão da dengue, a dengue, ela é um tipo de vírus que a gente chama na microbiologia de arbovírus, tá? Que são vírus que estão contidos, presentes em hospedeiros, normalmente hospedeiros artrópodes, tá? Que são, no caso aqui, dos mosquitos, que são insetos. Então, por isso que são chamados de arbovírus, tá? Então, o agente transmissor, né, não o agente etiológico, mas o vetor do vírus é o Aedes aegypti, tá? Que é a espécie desse mosquito. Mais precisamente, são as fêmeas, tá? Porque normalmente a gente tem
tem essa diferença, né? Normalmente, os mosquitos, né, os machos, eles têm uma tendência a ser mais frugívoros, e as fêmeas, elas têm uma tendência a ser mais hematófagas. Então, normalmente, aquele mosquitinho que vai lá, pica você e, né, inocula lá o... Ai, gente, esqueci agora a parte filotraqueal, né? E a parte da zoologia, de vez em quando eu me esqueço. E aí suga o seu sangue, tá? Normalmente é uma tendência mais das fêmeas, porque elas vão utilizar esse sangue para fazer a maturação dos ovos, tá? Esse sangue que ela absorve nesse processo, tá? Ela vai utilizar para amadurecer os óvulos, e nesse processo onde ela vai inocular essa parte do aparelho bucal da fêmea para conseguir absorver, tá? Esse sangue, ela libera os vírus na corrente sanguínea, tá? Desse segundo hospedeiro, que seria a gente, que aí, no caso, vai ser infectado e vai começar a produzir virulência e sintomas com relação à infecção, tá? Pelo vírus da dengue. Então, normalmente, esses mosquitos têm hábitos diurnos, eles se alimentam de sangue, tá? Então, o que é importante para a maturação dos óvulos na fêmea. Ele é um inseto tipicamente urbano, né? Normalmente, ele consegue se reproduzir com mais facilidade em épocas de chuva e de calor, mas alguns estudos já comprovaram que mesmo em estiagens longas, né? Ou seja, períodos onde eu não tenho tanta disponibilidade de chuvas, né? Esses ovos conseguem permanecer, têm uma durabilidade maior, eles ficam meio em latência, eles ficam de uma certa forma, cristalizados, e aí, quando vem esse período de chuva, eles conseguem eclodir na água e liberar as larvas, tá? Que aí, ao longo da metamorfose, vai desenvolver um indivíduo adulto, né? O Instituto, a Fiocruz, né? O Instituto Oswaldo Cruz, eles têm uma pesquisa bem forte nessa área aí de arbovírus, né? Eles estudam, eu me lembro que eu cheguei até a visitar um laboratório, e eles criam esses mosquitos em laboratório, né? Eles criam as espécies do Aedes, e eu me lembro que eles fizeram um experimento e um estudo de modificação, de silenciamento genético de algumas fêmeas, né, de Aedes, para impedir que essas fêmeas tivessem a capacidade de produzir ovos, né, e, consequentemente, liberar ovos no ambiente. Então, seria uma forma de esterilizar essas fêmeas para diminuir, né, a epidemia e a liberação desses ovos no ambiente, que, por conta da época das chuvas, eclodem, produzindo mais larvas e mais insetos, e aí causando essas epidemias, tá? E aí, por isso que é muito importante fechar, né, deixar esses ambientes onde eu tenho deposição de água, caixa d'água, galões, pneu, enfim, né? Tem sempre essa conscientização da população de evitar deixar locais onde eu tenho o que nós chamamos de água parada, que são os locais que são escolhidos pelas fêmeas para o depósito, tá, desses ovos. E aí, ó, aqui para vocês terem umas imagens aqui, tá vendo? Ó, dos ovos do Aedes, e aí, por volta de 3 a 4 dias, é formado, né, a partir da metamorfose, a eclosão desse ovo, a larva, que aí depois forma uma pupa, que depois forma um indivíduo adulto, tá? Então, existem muitas pesquisas aí relacionadas à questão da transmissão, né, desses hospedeiros, né, desses vetores, para que eu tenha diminuição aí desse processo de transmissão, porque, consequentemente, você diminui as pessoas contaminadas e, consequentemente, diminui também, ou pode até evitar, eventos epidêmicos relacionados à dengue. Bom, da parte dos sintomas, né? Quais são os sintomas referentes aí à parte da dengue? Também a chikungunya também, e a zika também tem alguns sintomas parecidos, né? Normalmente, o período de incubação do vírus da dengue é entre 3 a 15 dias. Nesse intervalo, né, a pessoa infectada pode ter muita dor na região da cabeça, atrás dos olhos, uma indisposição, né, uma falta de apetite, uma astenia, né, de repente um cansaço.
As febres são bem altas, tá? Então, a dengue, ela produz... Eu me lembro que minha mãe, uma época, ela pegou dengue. Eu não me lembro agora em que bairro aqui do Rio de Janeiro, não sei se foi em Vila Isabel, e ela teve uma febre muito alta, quase 40 graus, ela tinha muitas dores nas articulações, ela não chegou a ter essas manchas avermelhadas na pele, que é decorrente da dengue hemorrágica, tá? Mas todos os outros sintomas ela desenvolveu, e ela teve que ficar internada por um tempo, acho que aqui no Pedro Ernesto, aqui não, né? Lá no Pedro Ernesto, lá em Vila Isabel, na parte específica, né, de viroses, então ela ficou um tempo lá, internada, para se tratar, tá, dos sintomas referentes à dengue. Em alguns casos, pode ocorrer essa variação dos sintomas que é a dengue hemorrágica, que pode ocasionar sangramentos na região da boca, da gengiva. Não é aconselhável tratamento com ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Em pessoas diagnosticadas com dengue, porque eles podem aumentar a probabilidade de rompimento dos vasos e, consequentemente, o aumento da hemorragia, né? Então, não é aconselhável você administrar, né, AS para indivíduos infectados com dengue. Normalmente, os sintomas podem durar até uma semana, tá? Nesse período, né, os sintomas vão diminuindo, não causa muitas sequelas. No caso da Zika e da chikungunya, né, existem, né, possibilidades de ter alguma sequela também. Eu também tenho alguns conhecidos que tiveram, tá, essa sintomatologia, e até hoje sentem muitas dores nas articulações, nas juntas, tá? No caso da dengue hemorrágica, pode causar óbito, né? Pode chegar a óbito. Então, comentei com vocês, né? Acabei de falar isso com vocês, né? Que o vírus da dengue, ele aumenta o que nós chamamos de permeabilidade dos capilares, ou seja, os capilares ficam mais permeáveis, né? Eles acabam permitindo uma entrada maior de líquido tissular ou intersticial. E aí, consequentemente, eu posso ter rompimento desses vasos e também a dengue, ela causa uma diminuição muito drástica do número de plaquetas, que é um dos elementos figurados do sangue responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Então, a dengue, de fato, ela é uma virologia, né, uma virose bem específica e bem letal também, né, dependendo dos casos. E aí, por isso, que normalmente remédios à base de ácido acetilsalicílico, que são as AS, elas não são indicadas, tá? Nesses casos, porque eles são anticoagulantes e, consequentemente, eles podem agravar, né? O anticoagulante é aquilo que evita a coagulação. E aí, imagina, se o paciente está desenvolvendo, né, uma maior permeabilidade de capilares sanguíneos e tendo eventos de sangramentos nessas regiões da mucosa, se você coloca um agente ali, né, farmacológico, que antes, o risco dele desenvolver mais hemorragias é maior e pode causar até a morte desse paciente. Então, por isso que é importante a gente conhecer, enfim, a etiologia da doença e também os sintomas aí referentes, porque a gente precisa sempre estar preocupado com um tratamento específico que não cause morte ao paciente, né, que vai causar a melhora dos sintomas. E a prevenção é aquela prevenção que todo ano, né, eu me lembro muito disso, né, daqueles carros de fumacê, que tinha que abrir as janelas, né, para poder liberar aquele remédio, aquele inseticida, né, para evitar a proliferação do Aedes, tá? Diminuir o que nós chamamos de criadouros, que são os locais que têm a água parada acumulada, que vão ser os locais aonde eu tenho depósito desses ovos que vão eclodir em larvas, produzindo, né, novos vetores. Então, sempre manter os locais secos ou tampados, né, os locais onde eu tenho aí um acúmulo de água parada, né, sempre trocar, né, a areia, né, dos pratinhos de vasos para também não acumular água, né, e sempre que possível evitar que esses objetos, que esses locais fiquem cheios de água no período das chuvas. Bom, a febre amarela também é outra doença causada
por vírus, tá? Ele também é da família dos flaviridae, também é um flavírus. Ele também é um vírus envelopado, capsídeo, envelope viral. O RNA também é um RNA positivo, tá? O causador, né? Quem entra também é um tipo de arbovírus também, que é liberado, né? Que também é transmitido pela picada do Aedes, tá? Eu também tenho um outro mosquito, que é esse Amegogus, que também pode, né? Que é o caso da febre amarela silvestre. Eu não sei se vocês se lembram, mas acho que que ocorreu uma epidemia de febre amarela silvestre, acho que na região de São Paulo. E aí, não sei se vocês se lembram que as pessoas começaram a matar os macacos da região, os micos da região, porque acreditaram que eram os macacos que estavam transmitindo a febre amarela, né? E aí depois as pessoas, enfim, sem conhecimento, né, sem informação correta sobre a questão epidêmica, né, epidemiológica, começaram a assassinar os animais, achando que os animais é que estavam causando, né, a transmissão da doença, e não é, né? É uma doença causada por vírus e transmitida também por mosquitos, por vetores, tá? E aí, assim, que eu também comentei com vocês, né? Algumas espécies de macacos podem ser reservatórios desses vírus, né? E, eventualmente, quando esse macaco é picado, né, por esse mosquito, que é, né, o Aedes, que é um mosquito urbano, ele vai, enfim, contaminar as pessoas dos centros urbanos. Mas isso não é culpa do mosquito, no caso, na época, não era culpa nem do mosquito, nem culpa dos macacos. É culpa da questão do desmatamento, né? Enfim, dessa exploração desenfreada, né? Desses ambientes, enfim, de Mata Atlântica, né? De floresta, para a construção de prédios, né? Essa ocupação desenfreada antrópica que vai invadindo essas regiões silvestres e, consequentemente, vai trazendo esses agentes etiológicos e trazendo esses animais para o convívio, tá, dos centros urbanos. E aí, consequentemente, ocorreu, na época, uma epidemia, e por conta dessa péssima informação ou da falta de informação, né, alguns macacos foram assassinados nesse período, mas depois, enfim, através de estudos científicos, né, e de veiculação pelas grandes mídias, as pessoas descobriram que não era culpa dos macacos e pararam, enfim, dessa atrocidade. E aí eu mais uma vez reitero isso. Por isso que é muito importante que nós que somos agentes da saúde, que trabalhamos nessa área, que vamos utilizar isso na nossa prática, a gente precisa ter esses conhecimentos básicos para que a gente possa também ser transmissores de conhecimento para essas pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas elas recorrem, né, às clínicas e aos postos de saúde, aos hospitais, precisando de atendimento e principalmente de informação, né? E se você tem essa informação para passar para o seu paciente, com certeza a sua relação e a sua função naquele ambiente vai ser otimizada, né? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer não só a questão patológica, né, parte dos sintomas, a parte farmacológica, mas também essa questão dos micro-organismos, né, da microbiologia, que também vai te dar mais referências importantes para que você consiga tratar melhor o seu paciente e também consiga trazer informações que de fato são relevantes, tá? E que as pessoas consigam, a partir daí, difundir esses conhecimentos, né? E evitar alguns atos, né? Ou até a falta de cuidados, tá? Com relação a esses agentes causadores, a transmissão, né? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, maior a minha condição de manter esse pacto social, e se eu posso, através das minhas atitudes, da minha profilaxia, diminuir a transmissão de uma doença, evitar o contágio, consequentemente, diminuir mais pessoas infectadas produzindo sintomas, melhor eu tenho com relação à minha. Está me fugindo até as palavras. A minha convivência, né, com as pessoas e com o ambiente que eu vivo é sempre uma convivência mais harmônica, tá? Bom, dos sintomas também são parecidos aí, né? Febre, dor de cabeça. A icterícia é aquele sintoma relacionado
aquele amarelamento da pele que pode ser ocasionado por uma liberação excessiva de bilirrubina na corrente sanguínea. Ou seja, eu posso ter lesões específicas no fígado, tá? Então, a febre amarela também ataca o fígado, liberando essa bilirrubina e aí, consequentemente, causando icterícia, tá? Pessoas também com problemas renais, que fazem hemodiálise, ou pessoas que têm cirrose, por exemplo, cirrose hepática, também podem desenvolver icterícia, né? Inflamações no fígado, elas podem ser acometidas de icterícia, dores também nos músculos, e eu também tenho uma queda aí do ritmo cardíaco. Bom, com relação aos danos do organismo, a febre amarela pode ocasionar hemorragias, assim como as dengues, tá? Pode causar insuficiência renal e insuficiência hepática, por isso a icterícia, tá? E uma diminuição também com relação aos batimentos cardíacos e também diminuição da pressão arterial. Bom, a prevenção normalmente sempre vai ser igual a da dengue, ou seja, diminuir os locais onde eu posso ter criadouros de mosquitos, tá? E também vacinar as pessoas que vivem o que nós chamamos de áreas endêmicas, tá? Vocês também vão ver isso na parte de epidemiologia, né? Que são locais onde frequentemente já existem casos, eventos aí de pessoas contaminadas e que sofrem essa contaminação e transmissão, tá, dessas doenças, no caso da febre amarela, normalmente na região norte e na região centro-oeste são regiões endêmicas, né, que normalmente já existem e sempre aparecem casos, tá, de febre amarela nessa região, por isso que é muito importante, caso você viaje para algum desses locais, normalmente é obrigatório que você tenha lá na sua cartela de vacinação a presença dessa vacina, né? Ou se você for para um local endêmico, por algum motivo, você precisa tomar a vacina da febre amarela antes de ter acesso a essas regiões, tá? Normalmente a vacina ela tem 96% de eficácia e ela dura aí em torno de 10 anos aí, a partir da primeira dose. Se eu não me engano, recentemente eu vi uma reportagem sobre a Pfizer, e aí, bom, dos estudos comprobatórios, né, eles constataram que a Pfizer, por exemplo, né, é uma vacina com 90% de eficácia e ela tem uma durabilidade aí de 6 meses com relação à parte de imunização a partir da segunda dose, tá? E aí, por isso também que agora, enfim, a prefeitura e tal, os órgãos de saúde já estão liberando os calendários para a terceira dose, né? E aí a terceira dose está sendo feita com a vacina da Pfizer, se eu não me engano. E aí é só acompanhar, enfim, né? Acho que dependendo se você não tiver inserido nos grupos prioritários, eu acho que vai demorar um pouco, né? Talvez só para ano que vem, e vai ficar literalmente igual a vacina da gripe, né? Todo ano a gente vai ter que tomar essas doses de reforço aí também para o coronavírus. Bom, esse aqui é o HPV, que também é uma outra doença importante, tá? Que é o agente etiológico, é o papilomavírus humanos, que no inglês é Human Papillomavirus. Ele é da família do Papillomaviridae, o gênero papilomavírus, e ele é um vírus que não tem, né? Ele só tem capsídeo, e o material genético dele é de DNA, tá? Desse vírus existem mais de 150 tipos. Normalmente eles vão infectar as mucosas, tá? E a pele. Eles causam, né? Normalmente esse vírus ele causa umas ulcerações, umas verrugas, tá? Principalmente na região genital, também chamada de condiloma, tá? Então, o condiloma ele é uma doença causada pelo papilomavírus. Normalmente, eles podem regredir, mas existem alguns sorotipos que estão relacionados com o câncer do colo do útero e também com alguns carcinomas ligados à vagina, à vulva. Então, é um tipo de vírus que acomete principalmente mulheres e que pode desenvolver, tá, câncer de colo do útero. Por isso, muito importante a prevenção e, para quem tem condição, a questão da vacinação também, porque tem vacina contra o papilomavírus, mas eu acho que pelo SUS ainda não tem
para pacientes adultos, acho que só para adolescentes, então por isso que é muito importante. E eu me lembro que quando eles lançaram a campanha da vacina do HPV, que tinha essa faixa etária, né, entre 9 a 13 anos, né, que é essa faixa aí da pré-adolescência, adolescência, início da adolescência, muitos pais foram. Eu ouvi muito esse discurso, né, dos pais: para que eu vou vacinar a minha filha, o meu filho, contra uma doença que é transmitida via sexual, se meu filho não está em fase sexual ainda? E era uma grande ignorância, né? Porque ele não está agora, mas ele estará no futuro, talvez até um futuro próximo. Então, se você imuniza essa criança, esse pré-adolescente nesse período, as chances que esse adulto, né, ou esse adolescente, que quando ele de fato estiver na vida adulta, ou na vida adulta não, ativo sexualmente, né, o risco dele se contaminar é baixo, de transmissão mais baixo ainda, e se caso ele se contamine, consequentemente os sintomas vão ser atenuados, né? Os sintomas não vão chegar no estágio muito grave de um câncer, por exemplo, né? E aí eu acho que é a partir daí que eu comecei a perceber, eu acho que a comunidade científica começou a perceber um certo movimento anti-vacina, mas eu acho que mais por conta da ignorância mesmo e da falta de conhecimento de entender que não é porque a pessoa não está, por exemplo, no caso do HPV, não é porque aquela criança adolescente não está ainda em fase sexual, sexualmente ativo, que ele não tem que ser imunizado, né? Que ele precisa ser imunizado para que futuramente, através dessa questão da saúde coletiva e do pacto social, que isso não gere uma epidemia, né? Que ele não seja acometido, e se for acometido, tem essa diminuição da transmissibilidade e, consequentemente, se houver transmissão, diminuição dos riscos relacionados aos sintomas, tá? Bom, o HPV, ele é um vírus que está relacionado, né? A transmissão dele é via sexual, é uma doença sexualmente transmissível, é por contato direto, né? De pele, mucosa. Normalmente também alguns locais contaminados, objetos contaminados também podem transmitir, tá? E também pode haver o que nós chamamos de transmissão vertical, ou seja, uma mãe contaminada com HPV pode transmitir o vírus para o feto, tá? Então, mais um risco aí à saúde da gestante, à saúde, enfim, do feto que está sendo gerado nesse processo. Então, mais do que nunca, a imunização em maior parte dos casos, né, tirando os antivirais, se tiver antivirais específicos, mas sempre é importante destacar que doenças com vacinas, elas têm uma transmissibilidade mais baixa, às vezes muitas são erradicadas, e isso evita ou mutação desses vírus, ou reintrodução desses vírus no ambiente, né? Enfim, nos centros urbanos e com relação à questão da comunidade. Se a pessoa não se vacina, o risco dela se contaminar é muito grande e o risco dela transmitir para a sua comunidade é muito grande. Então, é por isso que cada vez mais a gente reitera que as vacinas são aquele tratamento que, com certeza, ele tem eficácia, sim, e que é importante para que se evite novos eventos aí relacionados à transmissão e à parte da sintomatologia, tá, desses vírus. Muitos homens também, não só mulheres, mas os homens também podem ser portadores. Mas no caso dos homens, eles ficam assintomáticos, ou seja, eles não desenvolvem sintomas. Ou seja, um homem pode se contaminar via relação sexual, sem preservativo, e aí, consequentemente, ele pode transmitir para outras mulheres. E aí ele vai cada vez mais aumentando o ciclo de contaminação, né? Então, por isso, muito importante a vacinação. Então, acho que eu me lembro que a vacinação era meninos e meninas. Aí é a mesma coisa, mas por que meu filho tem que se vacinar se é um vírus que só causa sintoma nas mulheres? Porque o seu filho pode ser um reservatório desse vírus, não desenvolver sintoma, e ainda pode transmitir para a parceira. Então, também é uma questão grave, né? E aí, só a vacina que vai diminuir ou impedir, tá, essa questão aí da carga viral e da transmissibilidade do vírus. Bom, aqui com relação ao dos sintomas, né?
eu tenho de 6 a, tenho 6 e 11, não, os tipos 6 e 11, eles causam essas verrugas, tá? Essas lesões aqui, ó, bem feias, tá vendo? Ó? Aqui são essas verrugas na região anal. Então, e também é interessante que o HPV, ele é uma doença bem visível, né? Existem algumas doenças virais que você só vai descobrir que tá quando os sintomas começam a aparecer, as bactérias também, né? Começam a aparecer, e aí quando aparece o sintoma é que você consegue buscar o diagnóstico específico e o tratamento para aquela doença, tá? Na vulva também, ó, vocês vejam aí o aparecimento dessas verrugas. No pênis também, ó, também pode aparecer verrugas por conta dessa contaminação, tá vendo? Ó? Direta de mucosas aqui, ó, desenvolver essas lesões. Também pode dar verrugas na boca, na garganta, lesões na vagina, também no colo do útero. Então, é uma doença muito grave e que, se tem vacina, ela tem que ser acionada nesse processo. Deixa eu ver aqui. Com relação aos danos, né? Normalmente, do HPV, 13 tipos, eles são oncogênicos, ou seja, eles são capazes de desenvolver cânceres. Então, por isso, muito, muito importante a prevenção, tá? No caso dos sorotipos 16 e 18, são aqueles que estão relacionados ao câncer de colo do útero, tá? E também pode ocasionar carcinomas na parte da vulva, vagina, pênis, garganta, tá? Então, aqui os mais importantes, né? Os sorotipos mais importantes do HPV são os sorotipos 6 e 11, que estão relacionados a essas verrugas que são formadas lá na região genital, ou seja, vagina, vulva e o pênis, e os sorotipos 16 e 18, que são esses que são relacionados aos processos aí carcinogênicos, tá? Ou seja, de formação de cânceres lá no colo do útero. Bom, a prevenção sempre é através de utilização de preservativos em qualquer relação sexual. Os exames ginecológicos também, né? Enfim, preventivos, e alguns exames aí de imagem também são importantes para fazer a avaliação desses locais, né? Do sistema reprodutor e da parte também do aparelho genital. A realização do Papai Nicolau, né? Que são os... Esqueci, gente. Preventivos, né? Também, por isso que o nome é preventivo, né? E a vacinação, que também é muito importante, tá? A vacina contra o HPV, ela protege contra os sorotipos do 6, do 11, do 16 e do 18. A vacina, ela é indicada dos 9 aos 26 de idade para homens e mulheres, tá? Embora tenha, eu comentei com vocês, maior indicação para essa faixa etária que ainda não iniciou a vida sexual, tá? Porque já foi comprovada a eficácia na proteção desses indivíduos, né? E aí, possivelmente, para outros sorotipos virais, tá? Eles também ficam protegidos aí por conta da eficácia da vacina. O vírus da herpes, que também é um vírus muito conhecido, né? Acho que a maioria da população ela é reservatório do vírus da herpes, mais especificamente da herpes tipo 1, também chamada de herpes simples ou simplex, tá? Eles são da família do herpes viridae, o gênero é simplex vírus, tá? A espécie é do HSV, que é o vírus da herpes humana, tá? Ele também é um vírus envelopado, capsídeo e o material genético é de DNA. Normalmente, o vírus da herpes, ele vai atingir, né? Ele tem uma especificidade de adsorção, né? De penetração na parte da pele das mucosas, né? Por isso que causa essas feridas, às vezes causam feridas na boca, podem causar feridas também nessa região aqui nasal. Tem pessoas que podem também desenvolver algumas feridas nessa parte aqui interna do pescoço, garganta, boca, tá? Em alguns casos mais graves, pode afetar o sistema nervoso. A herpes tipo 2 causa catapora, que é também chamada de varicela. Na infância,
tiveram esse vírus, mas eu tive catapora na infância, né? Tive aquelas ulcerações, aquelas lesões, né? Fica no corpo todo e dá aquela coceira, incômodo. Eu me lembro, nossa, como até hoje, era uma coceira incômodo. E aí minha mãe me dava banho de permanganato de potássio. Professora, Pozinho deixa eu te assim, fazer uma rosinha, né? pergunta. Sim, Sobre a catapora mesmo, cachumba, essas doenças, porque eu tenho 30 eu tive anos. tudo. Pois é, então, eu tenho Eu 30 tive anos. tudo E isso. quando eu era criança, eu tive algumas, né? Tive catapora, tive algumas Criança outras nunca mais também. era catapora. Só que eu não vejo mais ninguém ter. Eu tenho duas filhas e, assim, tenho sobrinhos também de 12, 13 anos. E, assim, passaram essa infância, estão passando a infância. E eu não vejo mais caso nem dos amigos, nem gente próxima. Isso tá mesmo acabando? Ou há 20 anos atrás, quando eu peguei, se tinha mais casos, se isso está diminuindo? Porque Não, eu realmente eu acho que não vejo mais. eu acho que a vacinação é um ponto fundamental que diminui essa transmissão e, aí, consequentemente, o número de casos ou até possivelmente a erradicação da doença. Eu também faz muito tempo, desde que eu peguei catapora, isso foi lá nos anos 80, acho que foi final de 80, início dos anos 90, eu me lembro que eu peguei catapora e depois o meu irmão também desenvolveu catapora, porque a gente morava junto e o contato direto. O meu irmão ainda foi mais grave, porque a catapora dele eclodiu por dentro. Ele não eclodiu, né? Não teve aquelas ulcerações, aquelas lesões para fora que ficam na pele, ficou por dentro da mucosa dele. Então, ele ficou muito mal, febre muito alta, vômito, diarreia. Os meus sintomas foram mais leves, tá? Eu me lembro que, tirando as ulcerações, aquela coceira, mas acho que eu tive alguns eventos de febre, mas muito pouquinho. Meu irmão que teve sintomas mais graves, mais pesado, né? Ele ficou mais tempo doente. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem essa questão, porque também tem isso. Quando você vacina criança, bebê, normalmente a vacina, né, os anticorpos, enfim, eles aumentam a memória imunológica e alguns aspectos da vacinação, né, alguns agentes específicos que são componentes da vacina, eles também podem ser liberados na urina e nas fezes, entendeu? E aí, por isso que é importante, se você tem um grupo, né, uma população onde eu tenho uma porcentagem de pessoas que estão imunizadas, elas criam o que nós chamamos de cordão de imunização. Eles criam um cordão de proteção que bloqueia. Então, se eu tenho esse bloqueio de imunização aqui, o vírus não se espalha. E aí você percebe uma diminuição, ou quase você não encontra mais, dependendo da região, casos daquela virose, né, daquela doença. Mas às vezes acontece de a pessoa ir para uma outra região ou algum local aonde, por exemplo, a transmissão daquele vírus é maior. E aí a pessoa acaba desenvolvendo aquela virose. Eu me lembro que eu tive um orientador na época, isso tem bastante tempo. Ah, vacina, Maíra falou tudo, vacina é vida, vacina, cara, é o que é mais importante. Remédio é importante, mas se você tem a vacina para aquilo ali, consequentemente o controle epidemiológico ele é muito mais eficaz do que você ficar tratando com medicação. É prevenção, né? É você evitar que o sintoma, enfim, que a transmissibilidade aumente e mais pessoas fiquem doentes. Você diminui o número de morte, o número de internação. Então, a prevenção, a profilaxia sempre vai ser os dois componentes de biossegurança e de epidemiológicos fundamentais nesse processo aí de erradicação de doenças, tá? E aí, ia comentando esse negócio do meu orientador, ele não teve na infância, então ele não desenvolveu memória imunológica, né? E aí, consequentemente, quando ele se infectou, nossa, ele ficou muito mal. E aí eu me lembro que eu falei assim, caraca, e eu tratava com ele direto no laboratório, falava com ele, naquela época não tinha essa coisa de ficar de máscara o tempo todo, como a gente tem agora. E eu falei, caraca, pai, meu orientador tá com catapora e eu tô falando com ele, conversando com ele todo dia lá no laboratório. Aí ele falou, não, mas se você já teve um evento de catapora, você está imunizado, seu corpo já sabe como lidar. Se você eventualmente for contaminada, ou você vai ficar sintomática, ou se você tiver sintoma, vai ser muito leve, não vai ser aquela primeira reação, né, de impacto,
quando você tem, normalmente, o primeiro contato com aquele agente etiológico, né? Normalmente, a reinfecção, muitas das vezes, pode ser com sintoma mais leve, né? Quer dizer, não é porque eu estou vacinada, que eu me vacinei na época, né? Ou que eu desenvolvi a doença no início, não quer dizer que eu esteja totalmente imunizada ou livre enfim, de me contaminar, mas o meu corpo já sabe como reagir. Então, consequentemente, eu vou poder passar mais ilesa, né, com relação à contaminação, do que, de repente, um indivíduo que não tem nem a memória adquirida, que não recebeu nenhum tipo de imunização. Consequentemente, esse cara vai desenvolver um sintoma muito mais grave, né, da doença, enfim, um evento muito mais sério do que uma pessoa que está imunizada e que o seu sistema imunológico já reconhece aquele agente etiológico, né? Acho que normalmente os linfócitos são esses anticorpos específicos que atuam, né, que combatem, né, as viroses. Então, por isso que é muito importante a vacinação nesses casos, né? As bactérias têm antibiótico, né? Mas é isso, eu também confesso que faz tempo que eu não vejo. Que bom, né? Que eu vejo hoje menos crianças acometidas dessas viroses do que sei lá, eu estou com 40, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Para vocês verem como é que o advento da tecnologia, das vacinas e dos remédios, da prevenção e dos diagnósticos, eles evoluíram ao longo desses anos e eu espero que continue evoluindo cada vez mais, porque a gente precisa disso para manter a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, né, sempre em dia. Isso é muito importante. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, e normalmente, agora falando do HPV, não, gente, desculpa, do vírus da herpes, ele é um tipo de vírus que nós chamamos de vírus oportunista. Ou seja, se você, de repente, sofreu um trauma muito grande, enfim, correu algum risco, né? Alguma coisa que, de uma certa forma, pode ter afetado, desequilibrado a sua questão imunológica, ele vai lá e se aproveita que você pode estar debilitado para se replicar. E aí, quando ele se replica, causa virulência e aí aparecem os sintomas, aparecem aquelas lesões, principalmente nessa região da boca, né? E aí, normalmente, como é que você trata, né? Você trata existe um antiviral específico para herpes, por exemplo, que eu não sei se vocês já viram, já usaram, que é o aciclovir, né? Eu acho que eu não sei qual é o nome fantasia dele nas farmácias, mas o agente, né, o antiviral é chamado de aciclovir. Então, ele é o único remédio capaz de diminuir as lesões e aí trata mais rápido, né? Aí, normalmente, ele tem aquele iniciozinho, né, daquela formação daquelas bolhas, aquelas bolhas estouram, e é liberado um líquido que aí, nesse período aqui, é o período, né, de formação da lesão da herpes, onde eu tenho maior transmissibilidade do vírus, por isso evitar o contato, né, direto com mucosa de uma pessoa que esteja com uma lesão, né, causada por herpes, e eu tenho um antiviral específico, mas normalmente é só na região oral, em menos de uma semana no máximo, aquela região já, enfim, diminui a lesão, já cicatriza, mas ela é um tipo de infecção por repetição, né? E aí, dependendo se você estiver imunodeprimido, ou estiver estressado, aconteceu algum trauma, normalmente é o momento que o vírus que se aproveita dessa situação para se replicar. Eu também tenho vírus da herpes também genital, então o herpes também é uma doença sexualmente transmissível, tá? E tem o vírus tipo, aí tem o tipo 1, que é o simples, que é esse que causa essas lesões na boca, e o tipo 2, que pode causar varicela, que é a catapora, e também, se eu não me engano, eu tenho a herpes zoster, que é um vírus que causa infecção e lesão dentro do olho, né? Dentro do globo ocular. Também eu tenho alguns vírus aí que podem causar danos no globo ocular, que é o caso da herpes zoster. E também umas lesões aqui, ó, nessa região da nuca, que dá muita dor. Eu me lembro que a minha mãe também, nesse período de quimioterapia, ela desenvolveu uma herpes zoster. E ela sentia muita dor nessa região aqui, ó. E aí tomou um antiviral, e depois, acho que de uma semana, acho que 2 semanas, ela já estava curada, tratada da herpes, tá?
Minha prima teve na perna, minha tia nas costas, mas Isso, delas gritarem de é dor. A horrível. perna da minha prima ficou cheia de bolha, Cheia uma de- coisa horrível. Era horrível. desesperador, ela quase desmaiava de dor. Não, horrível. Eu também tive um professor na época do pré-vestibular, que ele é biólogo também, que eu me lembro que ele também tinha essas herpes de repetição, e eu lembro que quando ele ficava muito nervoso, cara, ele literalmente ele tinha lesão no corpo inteiro, dentro do nariz, dentro do ouvido, ele ficava todo lesionado por conta da replicação viral aí da herpes, era também horrível. Eu me lembro que ele, uma vez ele marcou um passeio com a gente lá no Jardim Botânico, só que na véspera choveu muito, a gente não conseguiu fazer o passeio. Ele ficou tão nervoso, tão estressado, que deu uma crise nele de herpes do corpo inteiro, ele não conseguiu nem dar aula. Ele foi parar direto no hospital. Tão nervoso que ele ficou, e aí, consequentemente, acometido da herpes, não conseguiu dar aula para gente. Foi até um. Professora, Sim. não, desculpa te interromper, é que eu Não, pode falar. tive um professor também, ele era biólogo. Não era o Pedro, não, era? Não, né? Não, Seu o nome dele, o professor. nome dele era Douglas. Eu tive aula com ele lá na Tijuca. Isso tem muitos anos também. Acho que foi lá para 2003, Eu tive um professor que era 2004. biólogo também, ele tinha herpes zoster. Pô, ele teve uma crise passando prova pra gente, cara. O cara Nossa, gritava de dor. sim, é Muito, horrível, muito sinistro. horrível. Eu também, às vezes, quando eu estou numa situação assim, muito de estresse ou muito cansada, e aí quando eu olho, aparece logo uma lesão aqui, aí eu já trato rapidinho. Mas às vezes acontece. Eu também. Acho que a maioria da população tem normalmente de maneira sintomática, né, em latência, e eventualmente pode acontecer de aparecer. Não é todo mundo, não, mas acho que a maioria da população tem, tá? Normalmente a transmissão, tá, do vírus da herpes é por contato direto também, através de saliva de pessoas contaminadas, né? Então, é sempre aquela preocupação, né? Que a gente está beijando, que não está, porque também pode acontecer. Trocar batom, talher. Eu me lembro também que a minha mãe falava, fica trocando batom, emprestando para outra pessoa. Aí você pega a herpes, transmite para outra pessoa, e vai fazendo essa cadeia de transmissão. E o caso da herpes genital, ela é causada também através dessas secreções virulentas, né? Feridas, né? Algum tipo de lesão na mucosa. E aí é um tipo de transmissão também vertical, também a mãe pode também transmitir o herpes para a criança, para o feto, tá? Também aqui algumas lesões. Essa aqui acho que são as mais típicas, né? A gente vê mais é o herpes da simples, tipo 1, que causa essas lesões na boca e também na garganta, tá vendo? Aí umas em maior. Professora, não está transmitido a tela. Peraí. Eu acho que por acaso. Deixa eu ver aqui. Aqui, voltei. Tinha saído aqui o compartilhamento, gente, desculpa. Eu mexi alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Ó? Essa lesão aqui, ó, ela é bem típica da herpes. Vocês vejam que algumas lesões, algumas doenças, você consegue identificar de cara, né? Só olhando a lesão ou a ulceração, você já consegue perceber que tipo de doença é aquela, né? Então, também é muito, muito importante reconhecê-las visualmente e aí buscar o tratamento específico. Aqui é na região genital, tá vendo? É muito parecida com a lesão que dá na boca, também tá aqui, ó, tá vendo essa região aqui genital também. Normalmente esse vírus, né, a gente fala que ele fica em latência, ou seja, ele fica numa versão sem sintomas, que é uma visão assintomática. E aí eu comentei com vocês, por conta de um estresse, uso de drogas, ou alguma outra doença que possa causar alguma imunodepressão no paciente, tá? Muita radiação solar também. Não sei se vocês já aconteceram isso, mas já peguei muito sol, fiquei muito tempo na praia, e aí daqui a pouco, quando você vai olhar lá, tem uma lesão também nessa região da boca. Também pode ser. Então, ou seja, qualquer tipo de agente externo ou qualquer outra doença que eventualmente pode abalar, que pode afetar o seu sistema imunológico, consequentemente, ele vai facilitar a replicação viral e aí vai aparecer o sintoma logo em seguida, tá? Porque aumenta a virulência, que é essa toxicidade do vírus, e, consequentemente, aparece as lesões, tá? Bom, e aí o vírus da herpes também pode se localizar, se alojar também no sistema nervoso, tá? Tanto na parte da medula espinhal como também do cérebro.
E aí, normalmente, ele pode causar essas que nós chamamos de encefalites, que são essas inflamações no cérebro, e aí pode também desenvolver danos mais graves, uma convulsão, pode também chegar à morte, ou seja, é um vírus que aparentemente pode causar lesões mais leves, mas dependendo do caso também pode chegar a sintomas mais graves, né? Por isso é importante o diagnóstico e o tratamento. E aí também, com relação à prevenção, sempre evitar, enfim, contato direto com ferida, com bolha, né? De repente a pessoa está ali com a lesão, então evitar, assim, beijar essa pessoa, entrar em contato com essa pessoa, né? No caso da herpes genital, sempre preservativo, e também sempre tentar buscar, é difícil, né? Mas buscar, de repente, uma vida um pouco mais equilibrada, ficar menos estressado, para poder diminuir a manifestação aí dos sintomas, tá? Esse aqui, deixa eu ver. O famoso vírus da influenza, né? Que é o vírus aí que está há bastante tempo aí com a gente, né? Professor, o slide não está passando, não. Ih, meu Deus, de novo. Ó, peraí, deixa eu fazer de novo aqui o compartilhamento. Isso que está acontecendo com o meu... De vez em quando o Metido faz essas coisas comigo. Deixa eu parar, botar de novo. Aqui, voltou. Foi. Então, vamos lá. No vírus da influenza, que a gente já comentou até a parte de replicação viral desse agente etiológico. Então, normalmente o vírus da influenza, que é o da gripe espanhola, né? Que foi a primeira grande epidemia, pandemia aí no século, talvez, 15 ou 16, né? Ele é da família do Orthomyx. Eu sempre tenho dificuldade de falar esses nomes. É Orthomyxoviridae. Ele é do gênero influenza, tá? Que é o vírus da gripe espanhola. Esse vírus, né, com relação à estrutura dele, também é um vírus envelopado. Tem essas regiões aqui, ó, dessas proteínas que eu comentei com vocês, que são essas proteínas ali que vão fazer essa ligação para a absorção desses vírus, tá? Pela célula hospedeira. Eles têm aí, ó, tá vendo? A hemaglutina e a neuraminidase, por isso que ele é chamado também de H1N1, tá? Então, o vírus da influenza é o vírus da gripe que normalmente ela atinge seres humanos, alguns animais. E aí, não sei se você se lembra daquelas variações mutacionais que apareceram da gripe suína, da gripe aviária, né? Ou seja, normalmente existem alguns vírus que estão em reservatórios animais e que aí, quando o homem tem contato direto com esse animal, ocorre a transmissão e, consequentemente, pode haver mutação, recombinação genética com o vírus, tá? Do vírus, no caso, o vírus animal, com o vírus humano, ocasionando aí essas epidemias dessas gripes, que na época, né, assim, desenvolveram sintomas graves, porque até então não tinha conhecimento, e que depois buscou-se antivirais e tratamentos específicos, tá, para essas gripes. Normalmente, esses vírus, eles apresentam, tá, essas duas glicoproteínas aqui, ó, a hemaglutinina e a neuraminidase, por isso H1N1, tá? Eles podem ter aí até 16 sorotipos. E aí, dos exemplos que a gente tem aí, os mais conhecidos, H1N1, H2N2, H5N1, tá? E aí, normalmente, o vírus da influenza, eles são compostos por aquele mRNA negativo, tá? E aí, consequentemente, eles têm uma probabilidade de sofrer mais mutação e aí desenvolver novos subtipos desse vírus, tá? Bom, a transmissão é também por via direta, inalação de gotículas contaminadas, então, saliva, muco, catarro, espirro, tosse de pessoas contaminadas em ambientes fechados. O fato também de você coçar a mão, né? Você colocar a mão numa região contaminada, coçar a mão, coçar os olhos, que é o mesmo tipo de profilaxia que a gente tem que ter também com o coronavírus, o Covid, então evitar, né? Passar a mão no rosto, ficar tirando, botando máscara sem higienizar as mãos, para evitar a contaminação. Então, é o mesmo princípio profilático, tá? Por serem vírus específicos de regiões, de áreas de vias respiratórias, tá?
Bom, dos sintomas, febre, dor de cabeça, enfim, congestão nasal, coriza, tosse, que também são alguns sintomas que também podem aparecer também na Covid-19, tá? Por isso que no início falavam assim, porque a Covid é uma gripezinha. E não é uma gripezinha, porque ela pode também afetar outros órgãos, né? Enfim, desenvolver bronquiolites e desenvolver broncoalveolares, né? Infecções broncoalveolares, a pessoa tem que ser entubada, então é muito mais grave do que simplesmente uma gripe, tá? O período de incubação também é diferente, no caso da gripe é de 24 a 72 horas, a Covid aí, pelo menos aí, da primeira infecção até os sintomas aí, pelo menos aí de 5 a 10 dias, que podem aparecer os sintomas. Com relação aos danos, né? Então, o vírus da influenza é um vírus. E aí, ao longo da sua evolução, né, da formação através de mutação genética, de recombinação genética de novos subtipos, tem essa linha do tempo, tá vendo? Ó, que o aparecimento da primeiro sorotipo aqui da gripe foi a gripe russa, em 1890. Depois, aqui, ó, em 1900, a gripe asiática, nesse intervalo aqui, que foi aqui, ó, esse sorotipo aqui, subtipo H3N8. E aí, em 1918, a gripe espanhola, que é da H1N1, que tem vacina também, que a gente também todo ano, né? A princípio, quando foi criada a vacina da H1N1, ele era específico para aquela classe de risco dos idosos, né? Que tem mais suscetíveis a desenvolver sintomas aí por conta do frio, né? A questão imunológica mais Professora, não está mudando o debilitada. slide de novo. Desculpa te interromper. Não, sim. Não, mas é bom porque eu estou crente que está aparecendo. Tenta colocar, eu acho que é para a tela inteira, se eu não me engano. Dá a impressão de quando você coloca em tela inteira, ele muda. Mas eu coloco em tela inteira, não sei porque. Para a gente não está aparecendo. É estranho. Como se fosse apresentação, entendeu? Agora acho que foi. Vê se agora está aparecendo. Foi? Acho que agora foi, né? Agora sim. Então foi. Vamos lá. Então, fica quietinho aí, o PPT. Deixa eu ver aqui. Gripe espanhola, aí vem a gripe asiática. Outra gripe asiática também em 57, que foi a H2N2. A gripe suína, que também, que também foi em 2009. Eu estava esquecendo a data, né? Acho que foi ver a gripe aviária e depois a gripe suína. A gripe suína em 2010. E aí vocês percebam como é que o vírus literalmente foi evoluindo e foi se mutando junto com a gente, né? E aí cada vez mais aparecendo aí pandemias e epidemias de gripe, e que é analógico também a questão da SARS-CoV, que a gente vai ver, que eu vou falar um pouquinho rapidinho daquele artigo que também fala isso, né? Que ele advém estruturalmente, ele é parecido, analógico com outros vírus que causam síndromes respiratórias, e aí nesse período aí de 2019 para 2020 apareceu o primeiro evento, né, epidêmico aí que parecia uma pneumonia na China, que depois descobriu-se que não era causada por bactéria, que era causada por uma mutação genética aí do SARS-CoV. Aqui, se tem mais alguma coisa aqui. Bom, a prevenção é a vacina, já que eu tinha comentado com vocês, que hoje eles estenderam, né, a campanha de vacinação não só para homens e mulheres em grupo de risco, mas também pessoas que trabalham na área de saúde, pessoas que trabalham com educação, trabalhadores de educação também, têm acesso a essa vacina no SUS. Eu todo ano tomo a vacina da gripe, gente. Sempre quando eu posso. Apareceu campanha. Esse ano mesmo, eu esperei fechar meus 14 dias da segunda dose da Pfizer e fui lá tomar também a minha vacina da gripe. Então, eu estou totalmente imunizada, esperando a minha terceira dose aí em janeiro, hein? Então, também fiquem atentos ao calendário. Bom, com relação a esse aqui é o vírus da raiva, né? Que normalmente acomete os cães, né?
que é da família do rabidovírus, que ele é um vírus helicoidal, que tem envelope capsídeo, também RNA negativo, tá? Ele normalmente atinge essa região do sistema nervoso aí dos mamíferos, né? Cães, gatos. Os principais reservatórios silvestres da raiva, né? Que causa a hidrofobia, são os morcegos hematófagos, porque eu também tenho morcegos que são frugívoros, tá? Então, esses aí, fiquem tranquilos, né? O que se alimenta de fruta, mas os que são reservatórios silvestres, tá? Desse agente etiológico. Tem também, né, os reservatórios domésticos, né, cães e gatos, que também podem transmitir a doença. Por isso que também sempre importante também acompanhar a campanha de vacinação dos animais domésticos também, para evitar a transmissão aí do vírus da raiva. Deixa eu ver mais aqui. Acho que eu já comentei, né? A reprodução do vírus sempre no sítio lesionado. Aqui um morcego hematófago aqui, para quem nunca viu. Eu confesso para vocês que eu morro de medo de morcegos. Sou bióloga, mas não sou muito simpatizante de morcegos. Eles lá, eu aqui. Bom, normalmente o vírus ele vai entrar no sistema nervoso periférico, tá? E alguns também podem ir para o sistema nervoso central. E aí eles vão se reproduzir, vão causar lesões no sistema nervoso, tá? E também podem invadir as glândulas salivares, né? Por isso que um cão que está afetado pela raiva, né? Se você for mordido por um cão raivoso, você pode se contaminar, enfim, né, com o vírus da raiva nesse processo aí, quando o cachorro morde a gente, porque ele está infestado de vírus aí nessa região das glândulas salivares. E aí dos sintomas, né, febre, mal-estar, lesões, né, danos na parte neurológica, paralisia dos membros inferiores, né, os cães ficam agressivos, eles produzem muita baba, que essa baba está altamente infectada, tá? Fotofobia também, dores nessa região da faringe, por isso que também é chamada de hidrofobia, essa doença. Ó, aqui tem a imagem de um paciente afetado pela raiva, que pode dar agitação, confusão mental, convulsão, tá? É porque eles vão comprometer a parte do sistema nervoso. Também dá fotofobia, né? A pessoa fica sensível à luminosidade. Prevenção da vacinação. Se o cão já estiver raivoso, eu também tenho como procedimento utilizar o soro antirrábico, né? Ou seja, que já é um composto que já possui os anticorpos específicos para aquela doença, tá? No caso já dos cães que já estão desenvolvidos com a doença, já estão infectados. Mais um quadro aqui com vocês, mais algumas doenças aí também conhecidas, né? Cachumba. Eu também tive cachumba e a minha cachumba ela foi dos dois lados das minhas parótidas, né? Ela inflamou de uma vez só. E eu sentia muita dor na hora da deglutição, tive febre, tá? Rubéola, eu nunca tive, mas meu irmão teve rubéola. Sarampo também eu nunca tive. Tive catapora, mas mesmo vacinada, eu tive catapora. Acho que é por isso que eu tive alguns sintomas mais leves. A poliomielite também, nunca tive. E a SARS, que são esses vírus aí causadores dessas síndromes respiratórias. Aí vocês vejam, ó, que essas informações aqui, elas já têm pelo menos aí, se eu não me engano, esses slides, deve ter pelo menos aí uns 5, 6 anos. Então, vocês percebam que a comunidade científica ela já conhecia esses vírus específicos do coronavírus, tá? Então, eles não eram os vírus tão desconhecidos assim da comunidade científica, né? No caso específico do Covid, né, da SARS-CoV-21, do nCovid, com relação à questão dos sintomas, era muito ainda desconhecido porque ele era uma mutação genética, né? Ele é um vírus advindo aí de uma recombinação. Mas a questão da etiológica dele, principalmente da variabilidade genética dele, né, do genoma, do mapeamento genômico desse vírus já era conhecido, tá? E aí vocês percebam aqui, ó, transmissão, inalação, gotículas de saliva, através de secreção respiratória. Quais são os sintomas da síndrome respiratória grave aguda? Tosse, febre alta, dificuldade respiratória. E aí, qual é a profilaxia? Máscara, luva, esterilizar as mãos.
Então, assim, toda essa questão profilática de transmissão e de sintomas já era conhecida. Só que quando veio essa questão pandêmica, aí todo mundo literalmente teve que aprender ou reaprender a usar esse conhecimento, né, que normalmente estava mais focado em quem de fato trabalhava diretamente com a área de saúde para a grande população. E aí, por isso que a gente percebeu ao longo desse tempo, né, de pandemia, um pouco ainda de resistência, né, com relação a essa questão profilática, e aí depois com a comprovação científica, né, enfim, a implementação, os decretos relacionados aí ao uso obrigatório de máscara, principalmente em locais fechados, né, e a questão da esterilização, que já era também um dado de biossegurança já muito conhecido de quem trabalhava na área de saúde, mas que acabou sendo disseminado também para as pessoas que não trabalham diretamente com isso, né, ou seja, o senso comum, grande público. O HIV, que também te comentou sobre ele, né, que ele causa também uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu me lembro que o HIV ele surgiu lá por volta dos anos 80, também era um vírus ainda muito... Acho que todos os vírus, em geral, eles têm o mesmo comportamento e eles se disseminam e eles causam enfim, essas alterações do trato social, né, com relação à questão do pacto coletivo e da saúde coletiva há muitos anos, né? Então, essas síndromes, essas pandemias, elas já nos acompanham há muitos séculos, né? Então, o homem sempre vai ser acometido, e no nosso caso aí, desses 2 anos para cá, o caso específico aí da Covid-19, mas vocês percebam que isso já vem acontecendo há muito tempo, só que a gente às vezes esquece, né? Por uma questão de não aparecer tanto, né? Nem Professora, uma nas mídias. pergunta. Sim. Por que é tão difícil achar uma cura pro Os vírus? HIV? Não, pro HIV. Porque Então, todo vírus, já olha só, o coronavírus veio, foi rápido, né? Não tem a cura, mas já tem uma vacina. E por que do HIV é tão difícil? Então, é difícil por conta daquela transcriptase reversa, né? Então, ainda não se tem ainda um conhecimento mais aprofundado, de repente, para evitar ou para diminuir, tá, a ação dessa enzima. Porque é isso que difere o HIV dos outros vírus que a gente conhece. E aí, outra coisa também muito grave com relação ao HIV, além da transcriptase reversa, é essa questão da alta mutabilidade que o HIV tem. Então, por isso que até então era mais difícil você buscar enfim, algum tratamento que de fato erradicasse, né, o HIV. Só que hoje, isso já tem muitos anos, o HIV surgiu lá para os meados de 80, 85, eu acho que o primeiro caso conhecido foi em 85, que foi o caso daquele cantor do Queen, né? Como é que é o nome dele, gente? É o Fred Mercury. E aqui no Brasil, o Cazuza, né? Que também foi um caso bem conhecido de HIV. Até então, se achava que o HIV era um vírus específico, que estava contido na comunidade, enfim, homossexual, né? E depois descobriu-se que não. A África também, ele é um continente com a alta transmissibilidade de HIV e morte por HIV, não sei se vocês sabem disso. Tem uns sorotipos lá na África que são extremamente letais, né? Alguns locais são menos infecciosos, mas alguns locais da África são bem letais. A transmissibilidade também ela é grande porque tem essa questão cultural, né? Desses casamentos com meninas menores de idade, e algumas situações referentes à parte do ímen das meninas que são retirados quando elas chegam na época da puberdade, enfim, algumas questões culturais que também aumentam a transmissibilidade do vírus nessas regiões, tá? Mas hoje em dia, de uns anos para cá, o que eu posso falar para vocês com relação ao meu conhecimento científico, né? Existem já medicamentos específicos antivirais que são utilizados quando é constatado que o paciente é soropositivo, né? Que são os coquetéis de AZT, e
para os profissionais de saúde que eventualmente podem, por alguma questão de um acidente, né, furou com o dedo com uma agulha, existem medicamentos que são as PrEPs, né, que são medicamentos utilizados para que evite, né, a replicação do vírus no corpo e, consequentemente, não ocorra virulência nesse processo, né? Mas acho que ao longo do tempo, com as campanhas, né, de prevenção, de conscientização, com essas pessoas soropositivas tendo uma qualidade de vida melhor através dos antivirais, a gente, quer dizer, não quer dizer que o vírus tenha sido totalmente erradicado, mas hoje, uma pessoa soropositiva, ela tem uma prevalência com relação à medicação e à sobrevivência muito maior do que no período que surgiu a doença, tá? Que ainda não era ainda de conhecimento público, nem da comunidade científica. Então, por enquanto os pesquisadores não conseguirem produzir algum tipo de manipulação em laboratório que anule essa ação da transcriptase, ainda é muito embrionário, ainda em fase de teste. Eu me lembro que, não me lembro agora qual é especificamente, se é nos Estados Unidos ou na Europa, eu acho que ainda está em fase de testes uma vacina para o HIV, tá? Então, já se produziu uma vacina, sim, para o HIV, ainda não foi ainda divulgada para o grande público, porque ainda está em fase de teste, tá? Existem os antivirais que têm uma eficácia grande nesse processo e que ajudam os soropositivos a terem, enfim, uma qualidade de vida melhor, uma sobrevivência maior do que antigamente, tá? E eu me lembro que quando eu fazia pesquisa científica, quando eu trabalhava no laboratório, eu trabalhava num projeto que era até da época lá da FRJ, o meu orientador, ele trabalhava especificamente com o sequenciamento do DNA, do material genético, né, do DNA do HIV, e aí sequenciando, né, os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, né, que formam o material genético, seria uma forma de buscar mecanismos, ou de drogas, ou de vacinas, ou de medicamentos, que principalmente impeçam que esse vírus sejam absorvidos e que penetrem nos linfócitos. No momento que os pesquisadores descobrirem uma forma de evitar que o vírus do HIV invada os nossos linfócitos, consequentemente, a gente consegue uma cura definitiva para o HIV. Acho que esse que é a pesquisa primordial, né? E já está fazendo, há muito tempo já, experimentos e pesquisas para conseguir, enfim, produzir uma vacina que consiga evitar, literalmente, que esses vírus consigam invadir. Porque o grande problema do HIV é isso, é quando ele invade. Se ele invadir, aí acabou. Mas se ele consegue, por algum mecanismo de sinalização celular ou algum tipo de silenciamento, tá, desse material genético do vírus, essa transcriptase reversa, consequentemente, esse vírus não consegue invadir, não consegue se replicar, e a gente consegue ter uma cura eficaz para o HIV. Eu acho, uma fé muito grande que, de repente, daqui mais pensar aí, talvez mais uns 2 anos, 3 anos, talvez a gente consiga já começar a liberar, produzir vacina para o HIV, hein, gente. Mas, por enquanto não tem, né? Quais são a nossa forma, né, de evitar a contaminação? É isso, né? Enfim, sempre usar preservativo, com relação à parte de transfusão de sangue, seringas e outros objetos pérfuro-cortantes contaminados, né? Então, quem trabalha muito nessa área aí, de transfusão de sangue, de vacinas, né? Enfim, ou de retirada de sangue, usar luvas para evitar essa contaminação. Normalmente, o tratamento precoce do HIV, em muitos casos, já foi comprovado que a mãe, nessa transmissão vertical, normalmente filhos de mães tratadas precocemente com esses medicamentos antivirais, a chance delas, enfim, terem filhos que não têm o HIV hoje em dia é muito grande, tá? Então, se consegue evitar que filhos de mães aidéticas, né? Aidéticas não, mas soropositivas, tem um risco muito menor por conta do coquetel, tá? Antiviral. Então, isso é muito importante também,
esses exames, enfim, anuais, qualquer exame de sangue que você fizer, peça para o seu médico também, enfim, um teste de HIV. A Fiocruz também desenvolveu um teste rápido, que eu também cheguei a fazer, tem uns 3 anos atrás, eu fiz lá na UF, que você fura o dedo, a mesma coisa do teste sorológico do Covid, é a mesma coisa, você fura o dedo, coloca numa plaquinha, coloca o reagente, espera 40 minutos, aguarda o resultado, e aí na plaquinha vai definir, com relação ao IgG, o IgM, se você está ou não soropositivo. E aí você passa por uma triagem, né? Eu passei por uma triagem, conversei com a agente de saúde, fiz o teste, e aí deu negativo. E depois ela conversou comigo, né? Perguntou, né, se eu usava preservativo, se eu Dá um fazia transfusão medinho, de né? Toda sangue. vez que eu vou fazer o exame, dá um medinho. Por mais que você. É verdade. Eu tenho um amigo que, quando a gente fez, tadinho, ele quase desmaiou de ansiedade. Dá um medinho, sim. Dá um A gente medinho, sabe, sim. né? Mas é importante. Mas aí é isso, né? Dá medo, mas é melhor fazer e você ficar tranquilo. Porque se eventualmente acontecer de você se contaminar por qualquer motivo, sempre o tratamento precoce ele vai ser fundamental, entendeu? É isso que vai te dar condição de longevidade. Agora, se você ficar com medo, não fizer, e aí, enfim, não procurar, se for o caso, logo uma assistência médica, a probabilidade de você aumentar o risco, né, enfim, de uma infecção, né, de uma replicação viral e de ter sintomas específicos é muito maior, né? Mas, com certeza, hoje em dia, a mortalidade ela é muito mais baixa e principalmente com o tratamento precoce, você tem uma diminuição da carga viral, né? Em alguns casos, até a total ausência de carga viral e de virulência em pacientes soropositivos medicados, assim, com tratamento regular, tá? Então, por isso que é muito importante essas... Deixa eu ver aqui, ó. Bom, com relação aos aspectos clínicos, tem esse gráfico aqui da quantidade de linfócitos, né? Então, eu tenho, por exemplo, tá vendo? Ó, de 0 a 4 semanas, eu tenho uma infecção primária, eu tenho um aumento da quantidade de linfócitos, porque no momento que eu fui infectado, os anticorpos vão lá para tentar me defender, né? E aí vocês percebam que quando eu tenho, né, numa tipo de latência, né, eu tenho uma diminuição, né, enfim, da virulência. Eu também tenho uma queda aí, vocês percebem que tem uma queda brusca aqui, ó, de 6 a 10 anos aí da produção de linfócitos, que são os anticorpos anti-HIV. E aí depois, tá vendo, ó, de ter 2 a 3 anos aí, um aumento da virulência, um aumento aí que é já o processo aí da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, de forma geral, essas primeiras células que são infectadas pelo HIV, que são esses macrófagos, né? E posteriormente também são infectados os linfócitos CD4. Então, nessa fase, é o que eles chamam de fase aguda, ou seja, é o teu sistema imunológico tentando combater o HIV, tá? E aí, normalmente, os sintomas que aparecem nesse processo aí de infecção primária são sintomas mais leves, parece uma gripe. E aí, depois dessa primeira infecção primária, né, no momento que essa infecção, até o aparecimento desses anticorpos no plasma, a partir de 10 semanas, e aí sim, o paciente é considerado soropositivo. Por isso, gente, não sei se vocês também já ouviram falar disso, que quando você possivelmente se infecta ou você entra em contato com algum, enfim, objeto perfurocutante contaminado ou, enfim, se expõe numa relação sexual sem preservativo para fazer o teste, não adianta você fazer o teste logo em seguida, porque tem aquilo que nós chamamos na imunologia de janela imunológica, que é esse processo de infecção primária. Então, se você fizer, você tem que esperar pelo menos aí, acho que 14 dias, entre 14 a 20 dias para você fazer o exame. Às vezes, tem que esperar, às vezes, 1 mês, 2 meses para fazer o exame. Porque talvez você faça o exame, se for muito rápido, se fizer logo em seguida, talvez não apareça, tá? No seu plasma sanguíneo, nem os anticorpos, nem os vírus. E aí você acha que não está infectado. Aí, depois desse primeiro momento aí, da janela imunológica, você começa a desenvolver sintoma, tá? E aí, depois que o paciente com sintoma, é que acaba descobrindo que ele está soropositivo,
tá? Então, é isso. Então, você tem que primeiro esperar esse período que nós chamamos de janela imunológica, né? Esse momento dessa primeira infecção, dessa fase aguda, para aí sim você fazer o teste para saber se você está ou não contaminado, tá? Pelo HIV. Depois desse processo de infecção primária, né? Eu tenho o que nós chamamos de estado de latência, que é essa fase crônica, ou seja, o cara já é soropositivo, já tem, enfim, né, esse vírus circulante no plasma, né, os anticorpos específicos, só que ele fica nesse período de latência, é o período que ele está assintomático, né, que ele não desenvolve sintoma. Se eventualmente ocorre uma imunodepressão, ele pode desenvolver, enfim, sintomas, e aí possivelmente, tá, no processo aí, geralmente quando eu tenho aí uma diminuição dos meus linfócitos CD4, a pessoa começa a desenvolver sintomas que estão acoplados, que estão relacionados com a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? E aí, dependendo da situação do estágio, ele pode morrer por outras questões, ele pode morrer por conta de uma infecção bacteriana, por uma pneumonia, né? O risco que ele tem de desenvolver outras doenças e ser infectado com outros parasitas oportunistas é muito maior nessa fase, tá? A prevenção, eu também já comentei com vocês, sempre estar preocupado com a fiscalização dos bancos de sangue, quando sempre você for manicure, tatuagem, né? Sempre constatar se o material é esterilizado, né? Se é um material único, que só você que está utilizando aquele material, né? Se fosse, agulhas e seringas também descartáveis, então sempre tomar muito cuidado com esses instrumentos, que também fazem parte da questão da biossegurança, que a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa eu ver aqui que horas são. Ih, gente, são 9h30 já. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Cadê? Então, rapidinho, porque já são quase 10 horas, eu quero liberar vocês, que já falei bastante. Só com relação para dar um feedback de quem tentou ler ou leu alguma coisinha daqueles artigos sobre aquela revisão, né, da Covid. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou até depois vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, que hoje eu esqueci de botar, mas eu coloco para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a janela. Então, dos dois artigos que eu tinha liberado para vocês, eu peguei esse review aqui, que seria uma revisão mais abrangente com relação a essas características do Covid-19, tá? Que é desses pesquisadores aqui, ó, Zakandari et al., né? E foi publicado nessa revista científica, né? Biological Procedures Online. E aí eu coloquei para vocês, então, a parte do resumo, né? Que ele fala, né? Que a SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda grave, ela surgiu em 2019, ou seja, ele é um vírus mutante do coronavírus, ele é um novo coronavírus. Ele apareceu pela primeira vez e se espalhou lá na China, nessa província aqui de Hubei. Ela foi uma doença epidêmica causada por esse subtipo aí do coronavírus, que foi chamado de Covid-19, porque ele surgiu em dezembro de 2019. E aí, dos sintomas aí, né? Alguns sintomas leves, alguns assintomáticos. A infecção se expandiu, e aí a Organização Mundial de Saúde anunciou essa emergência de saúde pública e preocupação internacional. Então, só para ter uma linha do tempo aí de como é que surgiu isso e como é que a gente está até hoje ainda vivendo ainda sobre os efeitos aí, tá? Da Covid. O diagnóstico também coloquei para vocês, né? Então, para diagnosticar e controlar a doença, né? Os indivíduos que são suspeitos são isolados. Com relação ao diagnóstico, né? Tratamento de dados epidemiológicos do paciente. Deixa eu ver aqui. Aí ele fala dos RT-PCRs, fala dos tipos sorológicos. Ele fala do tratamento também, né? Ou por medicamentos antivirais. Isso aqui acho que foi um pouco antes da vacina. Isso foi em 2019, né? A vacina surgiu
do início desse final do, acho que meio do ano passado para esse ano, né? 2020 para 2021. E aí eu coloquei para vocês aqui algumas características dos vírus. Aqui, gente, é a estrutura, tá, do envelope, capsídeo e material genético do SARS-CoV. E aí ele é chamado de coronavírus porque essa região do envelope parece uma coroa, tá? E aí eu tenho essas proteínas aqui, ó, que são as proteínas S, que são as proteínas spike, tá? Então, são essas proteínas que se ligam, tá, nos receptores de membrana plasmática das nossas células. E é por isso que o SARS-CoV consegue ser endocitado, tá? Mas no caso, endocitado não, desculpa, no caso do SARS-CoV, ele sofre uma fusão, tá? O envelope dele se funde com a nossa membrana plasmática e o capsídeo, ele é inserido nas nossas células nesse processo de fusão, lá quando a proteína spike se liga e ocorre a dissorção do vírus, tá? E eu coloquei para vocês também algumas analogias com relação à estrutura do SARS-CoV e do MER também, que foi um vírus que atingiu o Oriente Médio, que também é uma síndrome respiratória grave. Eu coloquei para vocês também alguns sintomas e com relação ao diagnóstico clínico, né, do RT-PCR, parte sorológica, a parte do genoma também do vírus, a questão da sorologia, né, com relação aos anticorpos IgG, IgM, IgA, que são detectados em resposta do vírus. Tá? Depois, então, eu vou deixar para vocês lá disponível. E também aqui um infográfico de alguns sintomas, né, dor de cabeça, congestão nasal, que são sintomas, enfim, um pouco mais leves, tosse com secreção, problemas na questão respiratória, dor no corpo, nas articulações, náusea, vômito, também pode também causar diarreia, tá? E nos casos mais severos, pneumonia, também tenho aí secreção, né, questões relacionadas à parte sanguínea, diminuição na taxa de leucócitos, tá? Então, depois vocês vejam com calma, também com relação ao tratamento. Então, fiz um arrazoado, né? Peguei os highlights aí traduzi para vocês aí os highlights aí do artigo, e depois, com calma, vocês revejam aí, vou deixar disponibilizado para vocês lá na plataforma, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Bom, então a gente finaliza hoje. A gente conseguiu ver bastante coisa, então a gente vimos a parte final, relação das doenças, enfim, doenças e vacinas, tratamentos específicos para bactérias e vírus, tá? Não sei se vou prometer essa semana, mas até semana que vem eu já disponibilizo para vocês as avaliações de micro, e aí na segunda-feira que vem a gente inicia aí a parte de biossegurança, tá bom? Que também vão ser 3 aulas, e aí, de repente, amanhã ou sexta-feira eu já disponibilizo para vocês o cronograma, tá? Dos temas que a gente vai abordar. Eu vou focar bem a parte de biossegurança, mais mesmo para a parte prática e clínica de vocês, tá? Em hospital, posto de saúde, que for trabalhar em clínicas de banco de sangue, algumas coisas assim. E também, principalmente das EPIs, tá? Que são os equipamentos específicos aí, que vocês também têm que ter conhecimento para utilizar na parte prática de vocês. Tá bom? Até que hoje em dia a gente está usando muito uma EPI muito famosa, que são essas máscaras N95, né? As PFF2, que normalmente são utilizadas aí para quando você tem algum trato com pacientes com tuberculose, né? Ou outras infecções relacionadas ao trato respiratório. Então, é uma forma de você se proteger, tem um filtro, e elas têm uma durabilidade maior. A gente também vai ver umas diferenças aí com relação às máscaras, né? O uso de luvas, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigado aí pela presença. Eu acho que eu coloquei todo mundo aqui na lista. Deixa eu ver. Vou dar uma olhadinha aqui final. Fala, querido, pode falar que eu estou olhando aqui. Não, rapidamente, você vai disponibilizar as 2 provas de micro juntos? Isso, eu vou fazer igual a citologia. Eu vou separar micro 1, micro 2, eu vou fazer uma só de bactérias, uma só de vírus, e aí deixo um intervalinho para vocês irem fazendo aí com calma. E também na biossegurança, talvez eu faça 1 ou 2 avaliações, dependendo do andamento da disciplina, depende de uma avaliação para vocês. E a gente fecha tudo para vocês partirem aí, eu acho que para semiologia, né? Não sei, ou anatomia, não me lembro qual é a próxima disciplina de vocês, mas fechando essa parte do ciclo básico de vocês, tá? Beleza. Deixa eu ver se eu deixei mais alguém, acho que Maíra eu coloquei aqui. Maíra, Maria.
Eu também já botei. Renata, Roberto, Luciane, Suelen, tá bom. Bom, todo mundo aqui. Algumas pessoas não vieram, mas... E aí, assim que o Google me disponibilizar aqui, eu já envio para vocês também essa aula gravada, tá bom? Estou, então, aqui oficialmente finalizando a aula, finalizando a gravação.